Olá, então nós estamos aqui no Laboratório de Acessibilidade, na Biblioteca Central. A Luana Portas vai demonstrar aí uma pesquisa que a gente está fazendo. A bengala para os cegos é uma ferramenta que auxilia na locomoção. A ideia inicial desse projeto é que a bengala é uma ferramenta ótima para detectar obstáculos que estão no chão e que estão próximos do chão, mas ela não é muito boa para detectar os objetos que são aéreos. Então, inicialmente, a ideia era criar uma bengala que pudesse detectar objetos que estão acima da linha da cintura, né, Luana? Porque a bengala convencional do cego, como ele vai usar assim, né, ela só vai pegar essa parte, geralmente são mais altas. E aí, quando essa ideia de colocar alguns sensores de distância começaram a ser desenvolvidas, como a gente trabalha muito com a parte de acessibilidade para o músico que possui alguma deficiência visual, então a gente começou a pensar em como isso também poderia se transformar numa espécie de um instrumento musical, ou como isso poderia gerar som. Então a gente colocou esses sensores e a gente fez com que esses sensores traduzissem a distância dos objetos em som. E a partir de um certo momento a gente percebeu que isso era muito parecido com um instrumento chamado Theremin. Acho que a Luana pode falar alguma coisa. O Theremin foi o primeiro instrumento musical totalmente eletrônico inventado. Ele é um instrumento que funciona com duas antenas e o músico, como se diz, ele toca sem tocar o instrumento, sem encostar no instrumento, toca no ar. E é um pouco o que essa bengala está fazendo. Ela se aproxima do objeto, mas ela não encosta no objeto. Então a gente tinha aqui algo mais ou menos parecido com o Theremin, porém nós invertemos esse paradigma, porque no Theremin você aproxima a mão do instrumento. E aqui a gente transformou a bengala no instrumento e a gente aproxima a bengala de objetos. Então é como se fosse uma inversão do paradigma do Theremin. Isso foi feito com dois sensores, né, Luana? Dois sensores ultrassônicos. Um usado virado para baixo, para variar a intensidade. E que capta a distância do chão. E outro para variar a altura, que está virado. Que capta ou a distância do objeto, ou quando for utilizado como um instrumento musical, o músico pode virar para o próprio corpo e captar a distância da terengala, aí, como a gente chama às vezes aqui, do corpo. Vamos tentar colocar aí para funcionar, né, Luana? Uhum. Dá uma mexidinha. Então, com isso, a gente consegue fazer com que a referência espacial se transforme numa referência sonora. Segundo alguns estudos que a gente andou levantando, o cérebro humano tem uma espécie de uma plasticidade, e quando uma área não é utilizada para alguma atividade, por exemplo, se ela não é utilizada para visão, às vezes a pessoa consegue desenvolver um uso diferenciado daquela região do cérebro para alguma outra atividade. Muitas vezes, no caso, essa coisa da música, da percepção auditiva. Então a gente está tentando explorar um pouco essa questão auditiva da pessoa que tem alguma deficiência visual, transformando o ambiente que ela não pode ver em algo que ela possa ouvir. Basicamente é isso. Quer mostrar um pouco? Acho que se você aproximar um pouco a câmera pode ser bom. Pode mostrar o que são os sensores e o que é... Esse é o sensor usado para controlar a altura. Que é um sensor de distância, né, na verdade? Sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico funciona de forma semelhante ao sonar dos morcegos, né? Isso. Que ele envia um sinal e espera ele voltar para calcular a distância. Exato, capta pela distância da ida e da volta do som. A gente tem dois sensores, um em cima e um embaixo. Aqui. Que na música a gente trabalha muito com dois elementos, que é a altura, que é o grave e agudo, e intensidade, que é a força, né, o volume com o qual é tocado.
E esse pequenininho, explica aí, Luana. Esse pequeno aqui é o Arduino Nano. A gente optou por usar ele porque ele é bem menor do que o Arduino Uno ou Mega, qualquer outro. Nesse momento a gente está usando ainda um fio, mas obviamente o desenvolvimento dela é trabalhar essa transmissão através de radiofrequência, por Bluetooth ou por infravermelho, de alguma forma que seja totalmente sem fio, porque senão limitaria o movimento da pessoa, né? Mas nesse momento ela está funcionando com fio ainda, porque está em fase de protótipo. Acho que é isso. Como que eu faço pra... Aqui pra filmar? Já tá filmando. Tá filmando, né? Realizando seu concerto de Terengala. Só não pode colocar tom porque é atonado. Apesar que esse daí tá meio tonado. Ele já está pesquisando já o som já para o concerto, o próximo concerto. Então tá. Então nós estamos aqui falando sobre esse projeto do PIBIC-EM. Estamos aqui com o professor Dr. Wilson Zátera, que trabalha aqui no Laboratório de Acessibilidade da Unicamp. E este projeto, o título dele é Ferramentas de Software e Hardware Livre para a Acessibilidade Musical do Deficiente Visual. Esse foi um projeto que envolveu diversos alunos e um deles está aqui conosco, que é a Luana Portas. Ela vai demonstrar um equipamento que foi desenvolvido aqui ao longo desse ano de projeto. E eu queria começar perguntando para o professor Wilson assim, o que ele qual foi o apanhado, o que ele faz, o apanhado que ele faz do desenvolvimento desse projeto ao longo desse ano, que está se encerrando aqui nas próximas semanas, né? Olha, eu posso dizer que foi muito bom esse projeto. Nós ficamos com 4 alunos trabalhando ao longo desse tempo. A Luana foi uma delas e desde o começo ela demonstrou interesse pela automação. E aí nós sugerimos para ela o Arduino, que ela começou a estudar, inicialmente por ela mesma, lendo, vendo alguns vídeos e desenvolvendo algumas coisas. E depois ela começou a ter auxílio do Nando, que é um dos monitores, né? Que é um dos monitores, desculpe. E a coisa começou a fluir e aí começamos inicialmente a pensar numa bengala que captasse os obstáculos acima da cintura ou acima do peito, que é uma coisa que a bengala convencional não faz. Mas aí começamos a juntar numa dessas várias conversas que eu tenho com o professor Tucci, por que não fazer
desse objeto que é tão importante para o deficiente visual, musical, um objeto musical também. Transformar um objeto convencional para deslocamento também em música. E foi aí que surgiu a ideia da Terengala, que a Luana abraçou esse projeto juntamente com o Nando, e foi desenvolvido um protótipo muito interessante, que era Terengala. Só para vocês entenderem, Terengala, Theremin, é até a Tuti você pode explicar melhor, né? Um Theremin que é um instrumento, o primeiro instrumento eletrônico, né? Exato. Criado no mundo, que ele funciona com antenas, mas que não são tocadas, apenas a pessoa aproxima a mão dessa antena e conforme o movimento da mão ela vai modificando o som, as alturas, as intensidades. E nós tentamos reproduzir na bengala esse mesmo princípio, só que diferente, usamos aproximação, distância, mas uma coisa me parece bem mais ampla, um instrumento bem versátil, porque aí também a gente pode dizer, não é só para o deficiente visual, na música para pessoas em geral. É interessante falar assim que tem como se fosse uma simbiose que ocorre, né, da pessoa deficiente visual com esse tipo de bengala, né, Wilson, que é muito difícil para as pessoas que não utilizam entenderem, né, como que funciona. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a bengala em si, como que é essa interação, né? O que tipo, ou se você pudesse até pegar na mão essa bengala, claro, mostrar seria interessante para mostrar aqui como que ela, não, já está aqui, Wilson. Já está aqui? A Luana vai passar para você. Tá. Aí. Certo. Bom, aqui é a Terengala já, né? É o protótipo. Mas no momento você pode falar só sobre a bengala, sobre a parte mecânica dela. Tá. A bengala, na verdade, ela é um prolongamento do nosso braço. Ou seja, quando eu estou com ela no chão, eu estou sentindo o que tem no chão, consequentemente, algum obstáculo que esteja na minha frente. Por exemplo, se eu estou... essa bengala, como ela não tem o roller, ela tem que ser feito esse movimento. Essa é uma bengala mais simples. É uma né? bengala mais simples. Mas até pouco tempo ela foi usada esse modelo. Ou seja, aqui e aqui. E assim eu vou andando. A perna direita, esquerda. Direita, esquerda. Vai ser sempre o movimento contrário da perna. Certo. E nesse percurso aqui nós podemos captar. Quando a bengala toca no chão, se tem algum buraco e algum obstáculo, um degrau, alguma coisa assim, uma placa, mas uma placa parte de baixo, aqueles em vez de uma árvore, a parte de baixo. Então é estritamente no sentido do solo. Você quer que eu mostre a outra bengala também para dar um exemplo? Sim, pode ser. Porque aqui exatamente esse movimento ele vai me dar algumas informações. E aí eu vou estar mais próximo, porque quando eu toco a ponta da bengala no obstáculo, obviamente já vou para aqui. Mas se a gente estiver no meio de um lugar muito movimentado, a gente não vai poder andar com ela assim. A gente vai ter que andar com ela mais próximo do corpo. Portanto, o risco de choque é muito maior. Entendi. É muito maior porque você andar com ela aqui, porque você não pode passando assim no meio de uma rua movimentada, uma coisa assim. Então, o tipo de informação, quanto mais você tem próxima do corpo, menos informações você tem. Eu queria só fazer uma pausa enquanto isso, você vai mostrar depois, mas eu queria que a Luana explicasse esse equipamento que está aqui na bengala, isso. Que no caso essa é a Terengala, né? Essa protótipo, é a Terengala. Né? Um protótipo inicial. Você falar sobre o equipamento aqui que tem o Arduino, as peças, o que tem aqui, o que nós estamos vendo aqui? Bem, esse aqui é o Arduino Uno. A gente usou a placa do Arduino Uno porque ela é bem menor do que
Quer dizer, esquece isso. Esse aqui é o Arduino Nano, porque ela é bem menor do que a placa do Arduino Uno. A gente usou aqui 2 sensores, um virado para baixo, para variar a intensidade, e outro aqui para variar a altura. Daqui tem a letra A. É porque o Theremin ele tem 2 antenas, né? Então cada um desses sensores ele representa uma das antenas do Theremin, né? Tá, e eles são sensores de ultrassom também, né? Que isso é importante falar. É um desses cilindrinhos ele emite um som e o outro recebe, né? E como é que. Qual é a distância que ele pega, assim? A distância que ele vai captar é até 1 metro, né? Um metro. Mais ou menos. Porque a pessoa vai usar um instrumento desse jeito. Aproximando e afastando do próprio corpo. Certo. Por isso o braço vai esticar até 1 metro, mais ou menos. Então tem um dos sensores virado para o corpo, né? E outro para baixo, porque assim ele pode ir desse jeito. Entendi. E assim, porque isso daí pode ser modificado, mas a princípio, o que está sendo controlado verticalmente e o que está sendo controlado horizontalmente? Verticalmente é controlada a intensidade do som que é emitido e horizontalmente a altura. Ah, tá. Altura e intensidade. Altura musical, no caso, né? Que é a frequência, né? Que a gente chama de altura, mas é engraçado porque a altura, né? Na verdade está sendo a dimensão aqui horizontal, não a vertical, né? Tá. E aí então quanto mais distante, mais agudo ou o contrário? Quanto mais distante, mais grave? Porque mais distante, mais grave. Você estira assim, fica grave? Mais grave. Ah, grave, né? Mais longe do corpo, mais grave. Mas isso pode ser modificado. Sim, sim, isso é um mapeamento inicial. É um mapeamento inicial. Certo. E conforme a altura da bengala vai ter mais ou menos volume, falando numa linguagem mais simples. Exato. E como é que foi o desenvolvimento, Lani, desse equipamento aí? Quanto tempo demorou? Bom, eu tô nesse projeto faz 1 ano, né? Vai acabar agora, no PIBIC. E a partir da metade desse projeto, em janeiro desse ano, eu passei a ter aulas com o Nando, sobre o monitor. O Nando é o Antônio Fernando da Cunha Penteado. Ele é aluno de mestrado aqui da CPG do IA, né? Da orientação minha e do Wilson, né? O cameraman, né? E o Wilson que está sendo filmado aqui. Pode continuar. A gente começou a montar a Terengala em alguns meses atrás, uns 2 meses, não? E já tá pronto aqui. Legal. E como é que foi assim? Porque você não conhecia nada de programação de hardware livre, do Arduino, né? Isso foi um projeto inicial, assim. Como é que foi a interação para você? Bom, no começo eu tive muita dificuldade para aprender sobre o Arduino. Tanto aqui em casa, eu não tenho computador. E eu tive que aprender tudo aqui. Lá, no começo, vários exemplos não davam certo, muita coisa dava errado. E eu fui aprendendo aos poucos. Tanto quando o Nando chegou, o Antônio Fernando da Cunha Penteado. Não, uma vez que saibam que o nome dele é esse, agora você pode chamar de Nando. Tá bom. Depois que ele chegou, ele também passou a me ajudar, me falar várias coisas, me ensinar tanto sobre o Arduino quanto sobre o PD. O PD eu não pude me aprofundar tanto, né, que não tive tanto tempo. E agora eu tô indo bem. Legal. Se você quisesse explicar assim os detalhes do Arduino, acho que é interessante para as pessoas que não conhecem, né? Como é que ele funciona, qual a entrada, como que funciona isso? Bem, aqui é a entrada USB, que você pode conectar no computador, tanto para mandar o programa para a placa, quanto para alimentação, uma vez que o programa já esteja na placa. Aqui são os pinos digitais, que aqui está conectado aos 2 sensores. Certo. Aqui os pinos de alimentação, o 5 volts e o ground, GND. Que legal. E aqui é o controlador Atmega da placa do Arduino. É o processador dele, né? Bacana. Legal, obrigado. Ouvi se você quer mostrar então a outra bengala por comparação? Pode ser. Tá ótimo.
Você vê aqui que o modelo é um pouco diferente, mas o princípio dela é o mesmo. Qual a diferença que ela tem da outra? Essa tem um roller na ponta, para aparecer na câmera, né? Sim. Isso até nas nossas conversas que nós tivemos, a comparação é bem interessante, porque o número de informações que eu tinha com aquela bengala que não tem o roller, vamos dizer, seria menos de, em torno de 40% se comparada com essa aqui, porque essa aqui ela raspa no chão, vocês podem ver. Aí eu vou sentir inclusive o solo, o tipo de solo, e então muito mais informações vem para mim quando eu tocar algum objeto. Todo esse percurso que, se tiver um buraco no meio, como aquela outra fazia esse movimento, o que tinha aqui no meio de repente ficava um vazio. Era como uma onda, não pegava essa parte. E aqui você pega tudo. E aí você vai aumentando. Então o número de informações que você tem, da onde você está andando, é muito maior. Isso te dá uma segurança bem maior para você poder saber que está caminhando no lugar que é possível. Certo. Então, aproveitando esse, agora voltando a Terengala, até vamos dizer que nós estamos fazendo um instrumento que ele representa, não sei se eu estou errado em falar isso, mas me veio essa ideia, é como se a Terengala vai ser como uma dança, porque se dança é movimento, a gente usa vários movimentos aqui, ou seja, quando chegar na frente de um degrau, a gente vai fazer com a bengala assim. Se a gente vai descer uma escada, ela vai descendo primeiro na frente. Se a gente está subindo uma escada, a bengala fica um pouco mais alta para a gente subir na escada. Ou seja, são vários movimentos, e nós transformamos esses movimentos que a gente faz com a bengala em performance musical. Então todos esses movimentos, cada movimento vai ter sons diferentes. E você, como etnomusicólogo, né, que até outro dia me lembrou disso, que até há não muito tempo histórico atrás, música e dança, né, eram representados, né, eram na mesma categoria, não eram separadas. Música e dança e o ritual, elas faziam parte do ritual, não tinham nomes específicos. Então acho que isso vai um pouco ao encontro, né, dessa tradição histórica, né, da Terengala, também aproveitar o gestual, né, que é típico, né, que você tem que fazer com essa bengala, também para transformar isso numa performance sonora através de movimentos, que se assemelham à dança, né? Exato. Muito bom, acho que está bem. Você quer falar mais alguma coisa, Wilson? Tem mais algum adendo? Eu gostaria de agradecer muito a Luana nesse projeto, que, como eu falei anteriormente, abraçou esse projeto, se dedicou, estudou, era uma coisa totalmente nova para ela, e agora chega nesse final, com certeza isso foi muito benéfico para nós que estamos dirigindo o projeto e para a vida dela daqui em diante. Então, como você fala, né, do win-win situation, né? Isso. Para os dois lados, porque esse projeto vai continuar, ele vai continuar avançando, e a Luana, ao sair daqui, ela vai sair com um novo aprendizado na vida dela, que é o que ela quer seguir, na automação. Inclusive esse projeto rendeu, né, um artigo, né, que vai ser apresentado, né, que vai estar no Proceeding aí da ANPOM, né, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, né, que será realizado esse ano, em 2016, aí em Belo Horizonte, né, que é um artigo que foi aceito nesse congresso, que é provavelmente o mais importante, né, em nível nacional de pesquisa em música, né. Isso é importante, que esse protótipo vai estar representado lá, né, no artigo. E Luana, você gostaria de fazer algumas considerações? Bom, eu gostaria de agradecer a você, que me ajudou bastante quando eu não conseguia usar, quando eu estava com várias dificuldades, né, com o Arduino. Ao Wilson,
que, bem, graças a ele eu estou aqui também. Muito obrigada. E ao Nando, que vem me ajudando na parte de programação e na montagem da Terengala. Muito bem. Então, obrigado pela participação de vocês dois. Então, até uma próxima oportunidade.